Tudo bem, Wilson da Escola Transparency, e mais uma vez estamos aqui, certo? Para a gente trabalhar sobre fundos de investimento. Fundo de investimento é o assunto que já estamos trabalhando com vários temas, entendeu? A respeito de fundo de investimento, certo? E nesse momento a gente vai trabalhar com classificação CVM, ou seja, aqui é uma sequência do vídeo anterior, tá? Que aqui são perguntas e respostas de alunos que mandaram para a gente está respondendo da melhor forma possível, escrevendo, e agora vamos ler essas perguntas, essas respostas, de modo que outras pessoas tenham também essa absorção de entendimento para complementar o vídeo anterior, certo? Vamos lá então? Então tá. Então nós temos aqui a primeira pergunta, é o seguinte: sufixos são curto prazo, referenciados, simples, dívida externa. Classe, renda fixa, ações, cambial e multimercado. Subclasse, longo prazo e crédito privado. Perfeito. Basicamente isso que é a questão dos fundos de investimento, tá? Vamos lá ver um pouco desse fundo de investimento nesse tema aqui, ó. Olha aqui, ó. Renda fixa, tá? Fundo de investimento, tá? Renda fixa, fundo de ações, cambiais, multimercado, certo? Ó, curto prazo, longo prazo, tá? E muito mais, certo? Tá? Então, só para a gente pode acompanhar do vídeo anterior que a gente trabalhou exatamente com aquele tema ali que a gente mostrou, tá? Longo prazo e crédito privado, certo? Crédito privado. A gente vai falar mais de crédito privado ao longo do tempo aqui, tá? Vamos lá. Basicamente isso mesmo. Estou com dúvida em fundo multimercado, tá? E como ele é free, as porcentagens é free. A pessoa não colocou. Como ele é free, as porcentagens serão diferentes das demais classes. Exemplo, na prova, a questão pode trazer 20% em CDB, 30% em TPF, etc. Pode sim, mas ele não chegará a 80% do... Então, mas ele não chegará mas ele não chegará a 80% do renda fixa, tá? Isso é renda fixa, tá? Renda fixa, certo? Ou seja, ou 67% em ações, isso para a prova, mas para não causar confusão, certo? Ou seja, vamos ler a pergunta primeiro. Estou com dúvida em relação ao multimercado. Com ele é free, as porcentagens serão diferentes das demais classes. Exemplo na prova, a questão pode trazer 20% em CDB, 30% em TPF, etc. Pode sim, mas ele não chegará a 80% de renda fixa, ou seja, 60% em ações, tá? Isso para a prova, para não causar confusão, certo? Tá bom? Se chegar a 67% em ações, pode ser interpretado como fundo em ações, é mesmo? Como vai ser o fundo em ações? Como nós vemos aqui, ó, os fundos de investimento, fundos em ações, fundo de renda fixa, fundo em ações, 67%. Então é por isso que quando chegar ao fundo a 67%, tem que ser menos 67% para ser tratado como multimercado, certo? Multimercado. Tá? Pode ser uma distribuição maior, tá? Porque aí seria uma concentração muito grande em ações, não é mesmo? Aí perderia a sua característica sua categoria de multimercado, certo? Tá bom? E entraria para fundos em ações, né? Tá bom? Em relação aos fundos renda fixa e curto prazo, já entendi que o prazo máximo é 375 dias, mas não entendi sobre o prazo médio. Pergunta 2. Qual a diferença entre títulos públicos federais referente ao fundo simples e os títulos federais do fundo de dívida externa? Então são duas perguntas, tá? A pergunta 1 e a pergunta 2. A pergunta 1, tá? Certo. Então a primeira pergunta é em relação aos fundos fixos, ao fundo de renda fixa, curto prazo. Já entendi que o prazo máximo é 375 dias, mas não entendi sobre o prazo médio. Pergunta 2. Qual é a diferença entre os títulos públicos federais referente ao fundo simples e os títulos públicos federais do fundo de dívida externa? Acredito que são os mesmos títulos, porém com percentuais diferentes para cada aplicação, ou seja, equivocada. Pergunta 1. O prazo médio é a soma dos prazos que o fundo tem, dividido pela quantidade de títulos, chegando ao prazo médio
da carteira, prazo médio ponderado, tá? Certo? Onde a classificação CVM não pode ser superior a 60 dias. Então nós temos aqui o seguinte, ó, atrelado à taxa de juros ou índice de preço, né? O curto prazo, prazo médio ponderado, por exemplo, exatamente isso, ponderado, tá? Inferior a 60 dias, certo? Inferior a 60 dias e prazo máximo 375 dias, certo? Então é ponderado. E é por isso que está aqui, ó, a resposta. Prazo médio é a soma dos prazos que o fundo tem, dividido pela quantidade. Então, por isso que é médio. Prazo médio ponderado de títulos. Tá? Chegando ao prazo médio da carteira, onde na classificação CVM não pode ser superior a 60 dias, certo? O prazo médio ponderado. Tá? Então, isso é exatamente o prazo mínimo. Tá? Curto prazo, é o curto prazo, tá? Certo? Podemos fazer a separação quanto à localização. A pergunta 2. Qual a diferença entre títulos públicos federais referente ao fundo simples e os títulos públicos federais de fundo de dívida externa? Tá? Podemos fazer a separação quanto à localização. Apesar do emissor ser o mesmo governo, nós estamos falando de um que é daqui de dentro. Mercado interno, título TPF, títulos públicos federais. E de títulos que são de fora, dívida externa. Então, essa aqui é dívida externa, exatamente, são duas situações, embora os títulos são os mesmos do governo, né? São títulos que o emissor é o governo, mas a aplicação é diferente, né? A aplicação é diferente. Nós podemos fazer a separação quanto à localização. Apesar do emissor ser o mesmo governo, nós estamos falando de um que é daqui de dentro, mercado interno, de títulos que são lá de fora. Né? Então vamos ver aqui um destaquezinho do governo. As emissões de títulos públicos federais pelo Tesouro Nacional no mercado externo são fundamentadas em operações qualitativas, visando a obtenção de uma estrutura a termo de taxa de juros baseada na construção e consolidação de pontos de referência, benchmark, com maior liquidez e menores custos de captação para a República, conforme detalhado nos planos anuais de financiamento, PAF. As emissões de títulos públicos federais realizadas pelo governo federal, Tesouro Nacional, no mercado externo, são fundamentadas em operações qualitativas, visando a obtenção de uma estrutura de termo de taxa de juros baseada na construção e consolidação de pontos de referência, benchmark, com maior referência e menores custos de captação para a República, conforme detalhado nos planos anuais de financiamento. Então é isso, tá? Depende da localização, da realização, cadeia de federal realizada pelo governo, fundamentadas em operações qualitativas, tá? É por isso que os títulos públicos federais podem ser usados também para o fundo simples, como para a dívida externa. Mas depende de cada situação. É a qualidade da operação que vai definir essa situação, se é fundo simples ou é dívida externa, mesmo usando os títulos públicos federais, mesmo? Vamos lá? Então, nós temos aqui o quarto. O sufixo curto prazo, referenciado e dívida externa só ocorre na classificação 1, ou seja, em fundo de renda fixa. Perfeito, bem compreendido, né? Certo? Exatamente. O sufixo curto prazo, referenciado simples de dívida externa só ocorre na classificação 1, ou seja, em fundo de renda fixa, tá? Vamos lá ver? Então tem aqui a classificação 1, tá? Certo? Então é isso, a classificação tá? Ó, referenciado simples de dívida externa, tá bom? Então o fundo de renda fixa, certo? Tá bom? Então isso ocorre na classificação 1, que é de fundo de renda fixa. A curto prazo, referenciado simples de dívida externa, certo? Tá bom? Vamos lá então, tá? E aí a gente entra nesse próximo ponto aqui. Então vamos mais uma aqui. Questão 5. Em relação ao investimento de curto prazo, onde diz que o prazo médio não pode ser superior a 60 dias e o prazo máximo é de 365 dias. Já li aqui os comentários e as respostas, mas não consegui compreender. Cada título da carteira não pode ter um vencimento superior a 375 dias.
individualmente, sendo a média de todos os prazos necessita ser igual ou menor que 60 dias. Ou seja, tá? E terá título que vai vencer em 2 dias, 15 dias, 300 dias, 355 dias ou 1 dia. Observa que nenhum tem um vencimento acima do que falei, e ainda todos esses deverão respeitar a média de 60. Coloquei números aleatórios e não necessariamente estará dando uma média de 60, né? Certo? Onde entra o fundo alavancado? Fundo alavancado não é uma classificação da CVM. Ele normalmente pode ser alavancado quando falamos de fundos mais arriscados, como fundo de ações, por exemplo. Certo? Fundo de ações é tratado como alavancado, tá? Pode acontecer de ser tratado como alavancado. Encontrei uma questão no simulado modular e gostaria de saber o motivo pelo qual minha resposta está incorreta. Essa questão aqui, né? 659. Fundo de curto prazo para a Receita Federal. A. Não tem obrigatoriedade de apressamento, certo? B. Tem prazo médio menor ou igual a 365 dias. Correto. C. Somente para investidores qualificados. D. Tem prazo médio inferior a 60 dias. E. Tem prazo médio superior a 60 dias. Certo? E tem prazo médio ou inferior e superior, tá? Inferior a 60 dias e superior a 60 dias. Acredito que a resposta correta seja a alternativa D. Entendeu? Tem prazo médio inferior a 60 dias. E gostaria de saber por qual motivo está equivocada em meu entendimento. Que a resposta correta é a letra B. Tá aqui, ó. Tá? A questão pede para a Receita Federal que está no gabarito, tá? Difere para a classificação CVM, que conhecemos o prazo médio inferior a 60 dias. Então a Receita Federal classifica de uma forma e a CVM classifica de outra forma, certo? Então vale. Ainda sobre minha pergunta anterior, se a prova me perguntar qual classe de fundo pode ter 70% do PL aplicado em ações. Pela teoria, poderia ser fundo de ações, exatamente. Ou então fundo multimercado. Multimercado, eu acredito que não vai dar. É isso ou eu entendi errado? A prova deixará claro que o que ele está pedindo, sem duplo entendimento. Se vier uma carteira com composição maior que 67%, a resposta será fundo de ações. Tá? A resposta será fundo de ações. As concentrações no multimercado podem ter um ápice como esse, 70% a 80%, por um curto período, tá? Devido à sua classificação, e a legislação fica em cima, exigindo que trabalhem com ética. Isso é, multimercado tem que ter uma alocação mais diluída de vários títulos, tá? Certo? Então é isso. Se sobre o fundo multimercado não tem regra de concentração, isso quer dizer que ele pode ter um exemplo, 70% do PL aplicado em ações e mesmo assim não será considerado fundo de ações? Tem essa possibilidade, por um período curto, de novo, por um período curto. Mas normalmente nos vemos no mercado. Os fundos multimercados com concentrações que não se encaixam em nenhuma regra, tipo 40% de TPF, 40% de ações, 20% de debêntures e CDBs, tá? Certo? Então esse aqui é os fundos multimercados que não se enquadram em uma regra, tá? Fiz uma diluição bem importante aqui, ó. 40% de títulos federais, 40% em ações e 20% de CDBs, em debêntures e CDBs, certo? Tá? Não entendi a informação de suitability, API, tá? E termo. Pode me explicar melhor? Tá? Então vamos ver. E assim a gente vê o seguinte, ó. Suitability é uma palavra em inglês que significa adequar.
Ou seja, quando faz um trabalho de suitability para um cliente, ele adequar aquele termo, se ele é moderado, se ele é arrojado, certo? Tá? A instrução CVM 539 de 2013 dispõe sobre o dever de verificação dos produtos ao perfil do cliente. Então, por isso que ele faz depois o API, tá? O API, o suitability e API, análise do perfil do investidor. As instituições financeiras não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. Então, essa análise de suitability e API, que é a análise do perfil do investidor, né? Ou seja, termo, ele vai fazer para poder adequar o produto e oferecer o produto ao cliente de acordo com a sua a classificação, tá? Para adequar exatamente sua aplicação ao estilo do cliente, tá? As operações de prestação de serviços que verificam sua adequação, adequar exatamente o produto, tá? Ao cliente, tá? Porque ele fez uma análise de suitability, de ajuste, de fit, tá? De ajustamento, e análise do perfil do investidor. Assim, ele não dá uma análise diferenciada e passar para outra forma de aplicação. Vamos lá. Fundo de longo prazo, onde se encaixam como classificação pela CVM. Fundo de investimento de renda fixa. Caso ele queira ser curto prazo, ele terá que seguir as regras de colocar no seu nome a definição, tá? De curto prazo, certo? De curto prazo. Fundo de investimento de renda fixa. Caso ele queira ser curto prazo, terá que seguir as regras e colocar no seu nome a definição, tá? Então, no princípio, é longo prazo, tá? O fundo dívida externa também segue a regra dos demais renda fixa. 80% da taxa de juros ou índice de preço. Fundo de dívida externa, sim. Este fundo de dívida externa também segue a regra dos demais renda fixa. 80% da taxa de juros ou índice de preço. Então, esse é o renda fixa que define essa situação. Vamos lá de novo, lá naquele processo que a gente viu desde a aula anterior. Então, tá aqui, ó. Fundo de renda fixa, 80%, atrelado à taxa de juros ou índice de preço, tá? Atrelado à taxa de juros ou índice de preço, certo? Tá bom? Referenciado, mas vamos partir por isso aqui. 80% atrelado à taxa de juros ou índice de preço, certo? Então, tá lá. Então, tá aqui a questão. O fundo de dívida externa também segue a regra dos demais renda fixa. 80% taxa de juros ou índice de preço. Então, isso a renda fixa está definindo que é a regra geral, tá? Agora ele tem suas distribuições. Sim, todos renda fixa segue a regra principal, que é 80%, tá? de taxa de juros ou índice de preço, certo? Então, esse é a regra principal da renda fixa, tá? É a principal da renda fixa. Só que tem o referenciado, tem o simples, tá? Tem o dívida externa, que vai diferenciando aos poucos, certo? Tá? Quanto ao fundo de renda fixa referenciado, por exemplo, o benchmark do fundo é o DI. Então, ele tem que concentrar 95% do seu PL em ativos que rendem sobre o DI. O benchmark do fundo é o CDI. Então, ele tem que concentrar 95% do seu PL em ativos que rendem sobre o CDI. Perfeito. Então, fundo de renda fixa referenciado, tá? Porque ele já tem uma concentração forte de 95% sobre o CDI, tá? Porque ele está concentrado, referenciado, concentrado para o CDI, tá? Essa forma, o fundo trará uma rentabilidade próxima ao CDI, certo? Porque é só 95%, então praticamente quase igual, tá? O que é cupom cambial? O cupom cambial pode ser definido como a remuneração em dólares dos reais investidos no Brasil, dada pela variação de CDI, menos a variação da cotação da moeda do período. Vamos ver. Do cupom cambial. Pode ser definido como a remuneração em dólar, certo? Cambial. Dos reais investidos no Brasil. Tá?
dado pela variação do CDI menos a variação da cotação do dólar no período. Então, certo? Dado pela variação do CDI. Quanto aos títulos de dívida externa, se possível, por exemplo, os títulos da dívida externa estão bem nesse site aqui, ó, www.gov.br, Tesouro Nacional, PT, tá? Política Pública Federal, Mercado Externo, título da dívida externa, tudo bem. Assim você encontra, tá? Título da dívida, quais são os títulos da dívida externa, certo? Tá bom? Vamos lá? Aí nós temos aqui uma outra que chama, com relação à subclassificação do fundo de renda fixa. Subclassificação. No que diz respeito à porcentagem, 80% obrigatório do PL atrelado à taxa de juros, tá? E índice de preço. E os 95% de benchmark, poderia explicar? Quando um fundo referenciado tem 95% do PL investido em seu benchmark, ele automaticamente tem os 80% atrelado ao seu fator de risco, que é a taxa de juros, o índice de preço, tá? Então, já a taxa de juros, ou seja, então já tem o seu benchmark, tá? Ó, quando o referenciado tem 95% do PL investido em seu benchmark, tá? Ele automaticamente tem os 80% atrelado ao fator de risco, que é a taxa de juros, o índice de preço, certo? Então, isso já mata bastante. Em relação ao fundo renda fixa referenciado e simples, esses 95% são dos 80% do fundo de renda fixa ou é 90% do fundo total? 95% do PL automaticamente já terá 80% aplicado no fator de risco. Fundo simples é renda fixa com a partir de 95% aplicado em títulos brutos federais, tá? Ou seja, com relação ao fundo fixo referenciado e simples, esses 95% são do 80% do fundo de renda fixa, ou 95% do fundo total. Então é o seguinte, 90% do PL automaticamente já terá 80% aplicado no fator de risco para o fundo referenciado, certo? Tá? E o fundo simples é renda fixa, com a partir de 95% aplicado em TPF, tá? Certo? Então tá aí. O que seria o mercado à vista, bolsa de valores? Isso mesmo, seria a bolsa de valores, por exemplo. Quanto a título representativo, por exemplo. Que título representativo o assunto aqui? Título representativo são representações de bens ou mercadorias que permitem ao possuidor a realização de negócios sem necessidade de demonstração de existência física dos bens. Letra de crédito, por exemplo, tá? Certo? Então vamos sim. Então é isso, tá? Títulos representativos são representações de bens ou mercadorias que permitem ao possuidor a realização de negócios sem necessidade de demonstração da existência física, tá? Letra de crédito, por exemplo, tá? Certo? Então vamos lá. O que seria juros cambiais? Certo? O que seria juros cambiais? O juros cambial ou juros cambiais pode ser definido como a remuneração em dólares dos reais investidos no Brasil. Ele é dado através da variação de taxa de juros local, menos a variação do câmbio no Brasil. A variação a taxa de juros local é a variação menos a variação do câmbio no Brasil. Então isso seria juros cambiais, seria isso, tá? Você vai fazer a remuneração em dólar dos reais investidos no Brasil, certo? Vamos lá? Então nós temos aqui uma outra questão, que é quando se fala em 95% do fundo de renda fixa referenciado e simples, falamos em 80 mais 15 para dar o total de 95. Ou falamos em 95 dos já 80% determinado. Falamos 95 do PL, enquanto que a renda fixa exigia 80% do PL. Então, naturalmente, dentro do 95 do simples, já tem os 80%. Tá? Certo. No fundo de renda de curto prazo,
fundo de renda de fixa de curto prazo, fiquei com dúvida na explicação do prazo médio de 60 dias, pois se o máximo é 375 dias, a média dos títulos tem que ser 60 dias. Metade, por exemplo, do fundo de renda fixa curto prazo pode ter inúmeros títulos e nenhum deles pode ter mais de 375 dias. Nenhum, tá? Mas a média tem que ser menor do que 60 dias. Para a sua data de vencimento e a média de todos os prazos dividido pela quantidade de títulos tem que ser igual ou inferior a 60 dias, certo? Quais seriam as vantagens e desvantagens de investir em fundos de ações ao invés de comprar ações em bolsa de valores? Então vamos falar das desvantagens primeiro. Taxas. Investir em fundo de ações. Taxas, tá? Investir em fundo de ações, das desvantagens taxas, como a administração, investir em fundo de ações e administração, tá? Performance, certo? Por exemplo. E as vantagens? Gestão, fundo de ações, fundo de ações é a gestão, tá? Tá bem concentrado aqui, a gestão profissional, tá? Do fundo de ações, certo? Tá aí, tá? Desde o gestor, analista, certo? De todo mundo. O fundo de ação tem essas análises mais profundas, essas recomendações feitas por analistas, certo? Tá? Enquanto, ao invés de comprar ações diretamente, pode não ter todos esses estudos que o gestor pode estar trabalhando. Sobre o fundo renda fixa referenciado, respeitando os 80% do índice em preço e taxa de juros, respeitando os 95% em PL acompanhado do bench, então o bench teria que ser obrigatoriamente um índice de preço ou taxa de juros. Assim estariam sendo cumpridas as duas regras. Quando se fala de um fundo referenciado, ele precisa estar atrelado a 95% do PL. Ao benchmark, automaticamente já tem os 80% atrelado ao seu fator de risco, que no caso é índice de preço, a taxa de juros, certo? Então tá aí, certo? Vamos lá. O fundo é classificado após a compra dos ativos, onde verifica a porcentagem de compra em cada fundo. O gestor do fundo cumpre o que foi pré-estabelecido na lâmina de abertura do fundo. Tá? O fundo é classificado após a compra dos títulos, onde verifica a porcentagem de compra de cada fundo, certo? O gestor cumpre o que foi pré-estabelecido na lâmina de abertura do fundo. É determinado na classificação do fundo em sua constituição, e daí em diante o gestor faz a compra de ativo dentro do que é permitido, certo? Então tá dentro do que é permitido, tá? Não entendi o máximo 80% em um fundo de ações. Se a pergunta se refere ao fundo de ações, exatamente, fundo de ações, não se esqueça que para ser considerado como fundo de ações precisa ter no mínimo 67% investidos em ações de contratação ativos desse tipo. Porém, veja que é no mínimo. Sendo assim, se quiser ter 100% concentrado em fundos de ações, ele pode, inclusive, ter um percentual menores que fiquem em percentuais, inclusive em percentuais menores, tá? Que fiquem entre 67% e 100%, certo? Tá? Importa que a partir de 67% é fundo de ações, tá? Qual a vantagem do cliente investir em um fundo de curto prazo? Um fundo de curto prazo. Uma vez que este pode investir em um longo prazo e sair o montante e sair o momento que quiser, além de se beneficiar da redução do imposto de renda caso ultrapasse 375 dias. Vários fatores influenciam na escolha de um fundo, tais como tempo que o recurso ficará investido, liquidez do fundo, valor do aporte, taxa de administração, histórico de rentabilidade, volatilidade do fundo, composição da carteira do fundo, risco assumido. A escolha pode, por um ou por outro, não tange somente um critério. Então, vários critérios serão analisados quando
quando você vai fazer a avaliação de investimento em um fundo, tá? Tem as vantagens e as desvantagens, certo? Tá bom? Então, é isso, são todos esses aqui, tá? Tempo de recurso que ficará investido, liquidez do fundo, valor do aporte, taxa de administração, história da rentabilidade, volatilidade do fundo, composição da carteira do fundo e risco assumido, certo? Vamos lá? Então, nós temos aqui agora o seguinte: se o fundo renda fixa simples não precisa de termo de adesão, o banco pode pegar seu dinheiro que está parado na conta corrente e aplicar sem meu conhecimento, tirando remuneração para eles mesmos. Dispensa de assinatura não significa que a instituição pode fazer o que ela quer com seu dinheiro. Só simplifica o processo de captação, de aplicação, deixando-o semelhante ao que acontece quando se investe em um CDB ou poupança. Sempre precisará de sua autorização. Então, mesmo ganhando dos dois lados, mas precisa de autorização, certo? Só para esclarecer, então, o máximo que um fundo de ações pode investir atrelado a ações negociadas na bolsa seria 100%, correto? Caso haja essa inversão da pergunta na prova, o máximo é 100%, tá? Certo? Então, porcentagem não passa de 100%, entendeu? Tá? É definido como um todo. Os títulos de renda fixa de curto prazo têm tributação de imposto de renda diferenciada? Se a pergunta se deu por conta da tabela do fundo de imposto de renda, tá? De curto prazo, fundo de investimento de curto prazo, tá? Fundo de investimento, não. Teremos logo à frente uma aula exclusiva de imposto de renda, ficará mais claro, tá? Então, quando se chegar a questão do imposto de renda, ficará mais claro com essa aula, tá? De imposto de renda. São cobradas estas classificações como triplo, se tem baixo grau, tem grau baixo, alto, ou isto eles não cobram. É interessante sim ter em mente, tá? O AA, classificação A, tá? Grau A, grau AA, grau AA, BBB, BB, B, CCCC, CCC. Então, é importante ficar atento a essas classificações, certo? Tá? E quando é que um fundo é considerado como sendo de longo prazo? Seriam todos aqueles que tenham títulos ou prazo médio de títulos de sua composição superior a 375 dias e 65 dias, respectivamente? Em sua fundamentação é determinado como será a política de investimento desse fundo. Em sua fundamentação é determinado como será a política de investimento desse fundo. Quando é que é um fundo considerado de longo prazo? Tá? Então, essa pergunta. Seriam todos aqueles que tenham títulos, o prazo médio de títulos em sua composição superior a 365 dias, tá? E 60 dias de prazo médio de ponderado, tá? Por títulos, respectivamente. Então, a sua fundamentação determinada será a política de investimento desse fundo, certo? Então, vamos lá. No fundo de ações, ele pode comprar bonificações nos 67%. O fundo de ações, ele pode comprar bonificações nos 67% indicados, nos 67% indicado. Bonificações não são compradas, Geraldo. Mas se ele possuir ações que eventualmente façam bonificações, o fundo é beneficiado por isso. Então, o fundo é beneficiado por isso, tá? Certo? No caso do curto prazo, os investimentos não podem ser inferiores ao prazo médio de 60 dias, certo? Essa parte não ficou muito clara. Essa regra vale para a classificação de fundos. Veja que esse tema está mais associado a regras que um fundo precisa cumprir para se enquadrar em uma modalidade de fundo. Nesse caso que você mencionou, fundo de curto prazo, tá? Então, tem que ser um prazo médio inferior a 90 dias. 60 dias, tá? O que acontece com o fundo que aplicar percentual menor do que o definido? Por exemplo, de ações 60% será liquidada alguma penalidade ao gestor? Segundo a ICVM, tá?
555, se isso acontecer por fatos alheios à sua vontade, do administrador do fundo, tem até 15 dias para regularizar, para que isso não implique na mudança de condição tributária do fundo. Tá? Deve também comunicar a CVM do fato. Se isso acontecer de forma proposital e ultrapassa os prazos de regulação, pode liquidar o fundo, incorporação por outro fundo, transferência da administração. Tá? Então temos aqui também, ó, tem mais uma série de regras, mas que nem vem ao caso discutir aqui para não confundir, já que isso não cairá no exame. Mas parabéns pela pergunta, achei inteligente e pertinente. Foi a primeira vez que alguém se intensificou em saber, tá? Então vamos retomar essa pergunta aqui pequena, foi muito interessante, tá? O que acontece com o fundo que aplicar percentual menor? Exatamente, isso é bem interessante. Menor do que o definido, por exemplo, é o de ações, 67% de ações, é o prazo mínimo. Se ele aplicar menos que 67%, como que é? Que a regra da CVM é a partir de 67%, o mínimo tem que ser 67% em ações, certo? Tá? Se ele aplicar só 50%, o que vai acontecer com ele? Será liquidado ou alguma penalidade ao gestor? Segundo a CVM 555, se isso acontecer por fatos alheios à sua vontade, do administrador do fundo, tem até 15 dias para regularizar, para que isso não implique na mudança da condição tributária do fundo. Deve também comunicar a CVM do fato. Se isso acontecer de forma proposital e ultrapassa os prazos de regularização, pode liquidar o fundo, incorporação por outro fundo, transferência da administração. Tá? Então é isso, certo? Então tem todas essas questões caso não obedeça o nível, o prazo mínimo, né, de aplicação em determinado índice, tá? No caso aqui em ações, certo? Vamos lá. Então nós temos aqui mais uma. Quando se diz que o prazo médio de curto prazo é 60 dias, pois bem, o que seria o prazo médio? Menor ou igual a 365 dias do fundo de curto prazo? O que difere esses dois prazos? Prazo médio da carteira toda elencar. São critérios para se classificar como curto prazo. O fundo precisa atender esses três requisitos, ou seja, anterior já explicamos bem essa situação aqui, tá? O prazo máximo de 375 dias e o médio de 60 dias, certo? Tá? O que é mercado à vista? É o mesmo de quando se fala em depósito à vista? O mercado à vista representa o conjunto de operações, de compra das operações. O mercado à vista representa o conjunto de operações de compra das ações negociadas em bolsa, a preço estabelecido em pregão, tá? Então é bolsa lá no B3, tá? Lá no B3. Então esse é o mercado à vista, tá? É o conjunto de operações de ações negociadas em bolsa a preço estabelecido em pregão, tá? Certo? Então fechando. Como fundo o prazo médio é 60 dias, certo? Mas ele pode comprar um papel de A360, pode, com fundo aberto, à espera dessa compensação da opção escolhida pelo gestor. Mesmo assim, seria concentrada uma renda fixa a curto prazo? A dúvida seria sobre a regra de um fundo a curto prazo. Me explique para que eu possa entender uma resposta mais completa, Chiguado. Título de renda fixa pós-fixado não corre risco como os títulos de renda variável, já que não tem uma taxa fixa de rentabilidade. Tá? No variável, tá? Certo? Há uma diferença gritante entre o título de renda fixa, pós-fixado, e um título de renda variável. Embora o pós-fixado possa representar variações no indexador, tá? Não podemos colocar no mesmo patamar de risco de um produto de renda variável, tá? Mesmo que o título de renda fixa seja pós-fixado, mas ele não pode se tratar do mesmo patamar de um título de renda variável, certo?
Vamos lá. Então, essas que são as últimas questões. Tá? Aí nós temos que fica um pouco confuso na renda fixa, com o subfixa a curto prazo, pois estou tentando entender na prática como o gestor do fundo consegue operar a questão da média de 60 dias, respeitando o prazo máximo de 75 dias. É fácil, tirar a média. Quando ele seleciona os papéis para adquirir, precisa buscar ativos com essas características. É um pouco mais simples do que parece. Quando vamos operar no mercado, temos um leque imenso de opções. E acontece que nesse momento da construção da carteira do fundo, o gestor precisa respeitar esses critérios que você compreendeu. Tá? Independente da aplicação, o investidor deve fazer o API correto. Fundo de renda fixa, poupança, a dispensa. Ou seja, os fundos de renda fixa simples, ao simples apenas. Ó. Só o fundo de renda fixa não é preciso fazer o API. Tá? O API do conheça seu cliente. Tá? Avaliação do conheça seu cliente. Certo? Então, e poupança também, o poupança e fundo de renda fixa simples. Simples, só o simples. Tá? Fiquei com uma dúvida, o prazo médio não pode passar de 60 dias e o prazo máximo é 75 dias. O que seria o prazo médio? Para esse curto prazo não precisa passar de 75 dias. E em seguida, prazo médio não pode passar de 60 dias. Tem uma confusão aqui sobre esse assunto. O prazo médio, o próprio nome já diz, é a média. Tá? Somando os prazos dos papéis, a média tem que ser até 65 dias, certo? E o máximo esses papéis podem ter um prazo individual de até 375 dias, como se entendeu, certo? Então é isso, tá? Então é isso, fizemos toda a classificação, tá? Dos fundos de investimento, quanto à classificação CVM, certo? As perguntas e respostas. Então, caso tenha mais alguma pergunta, então vamos trabalhar com a resposta a essa qualquer questão aí que mandar pra gente, ok? Até mais então, viu sua Escola Transparency, tá? Tchau!